Bora, Fel, para mais um vídeo do Coringão nessa quarta-feira aí, os donos da bola. Trouxe mais informações pra gente sobre o Pogba, hein? Junto com o Nicola aí, que trouxe mais algumas situações sobre o jogador francês. E logo na sequência também, opinião placar falando sobre o Verratti aí, que ele poderia ter sido oferecido para o Corinthians, ou vai ser oferecido para o Coringão. Então já deixa seu like, se inscreve no canal, ativa as notificações para não perder nenhum vídeo. Vambora! Vamos lá, vamos colocar aqui, vamos ver como que o Corinthians já conseguiu de doação, que ontem nós não colocamos. Vamos colocar aí, coloca aí. Vamos lá, quase 32 milhões arrecadados. A meta 700 milhões. Eu estava vendo hoje das pessoas que mais doaram, foi a Fielzone, junto com o Léo Riso, Cássio, Serginho Groisman. E tem um, não sei, que ele canta. O Pedro da diretoria também está entre os que mais doaram. Como é que chama? Buzeira. Parabéns ao Buzeira. Parabéns ao Buzeira aí, que foi um dos caras que mais doou em relação a esse estádio incrível. Que, por sinal, isso deveria ser feito por quem, Veloso? Não pela torcida. Essa dívida não é da torcida, né? Quem teve a ideia de fazer o estádio foi a diretoria, quem se endividou, quem fez um estádio e não teve a capacidade de pagá-lo foi a diretoria do Corinthians. E como o torcedor percebeu que realmente a incompetência levou o Corinthians a ter um prejuízo que está chegando à casa de bilhões, resolveu fazer essa campanha para pagar por sinal, o senhor André Sanches, quantas vezes nós mostramos aqui ele com o papel branco? O que ele falava, Veloso? Falava que já estava tudo acertado, que estava com o papelzinho aqui, ó, tá tudo resolvido. Aí depois ele entrou como presidente, o que ele falou no dia que ele chegou? Olha, eu voltei para ser presidente para resolver o problema da arena. O que aconteceu? Não pagaram um centavo. Sabe quanto que a Fatal Modelos lá doou ontem? 200 mil reais. Pro estádio? Pro estádio. Foi o que mais doou, né? Foi eles, 200 mil reais. Fatal Modelos, lá que tá tentando o Pogba. Que, por sinal, vamos falar do Pogba de novo, que tem um monte de gente com dor de cotovelo. Ai, mas vocês devem bilhões, devem imposto, devem não sei o quê. Primeiro tem que olhar onde trabalha, né? Pra ver se não deve também, né? Porque quando a gente fala isso, a gente fala sempre julgando os outros, né? A gente nunca se coloca no lugar, né? Então, é uma inveja tão grande por parte disso que o Pogba, o Corinthians não conversou com o Pogba. Foi o Memphis que conversou, que por sinal tem ele ajuda as crianças surdas e cegas lá em Gana, que por sinal tem o MC Rariel, né? Que eu estava vendo hoje no Jogo Aberto. O Pogba é uma coisa que pode ser bem distante? Pode ser. Mas se você tem um patrocinador que já doou 200 mil para que o estádio, você imagina se eles não podem, que são acompanhantes. O que mais tem nesse país aqui é gente traindo, irmão. Você quer saber de quantos casamentos, quando os caras inventaram o Viagra, que era pro coração, os velhinhos separou tudo, truta. Os caras fizeram Viagra pro coração. A hora que veio os velhinhos começaram, tirou do ar lá, tira. Aí os velhinhos começaram só aqui, ó. Lapada. Aí o que aconteceu? Separação de 50 anos, 40 anos, 200. Aí, meu irmão, aí os caras montam acompanhante. Nesse país aqui é o que mais dá dinheiro. É mentira minha? E aí, por que não Pogba, Souza? Cara, esse cara não existe, cara. Por isso que a galera faz corte pra gente, falando que a gente tem o melhor trabalho que tem, e é uma realidade. Então, pra situação do Corinthians, cara, pra quem viu o Corinthians do começo do ano, você tá falando de Pogba, era um futuro era algo distante, agora é algo... Era distante o Carrilho, pô. Então... Era distante renovar o Rodrigo Garro. E você vê uma empresa hoje querendo arcar, né? Duas empresas que eu sei. Uma eu posso falar que já todo mundo sabe, que é a Fatal Modelos aí, que são acompanhantes. Eu não sei se é só mulher. É só mulher ou é homem também? Devia ser. É mulher, homem, trans. Então, parabéns a eles. Parabéns. Mulher, homem e trans. Legal. O mundo mudou, meu irmão. Aqueles que não tiverem em relação ao mundo, que saia desse mundo, vai para outro plano. É o que eu penso, né? Então é o seguinte, o que foi que você está rindo? Isso é engraçado. Você nunca chamou uma acompanhante? Nunca. Na sua vida? Nunca. Você jura pelo seu filho? Juro, não gosto. Não gosto que não entendi isso aí. Respeito, mas não gosto de gastar com esse tipo de coisa. Você, Souza. Hã? Tô te fazendo a pergunta. Se você já usou... Não, deixa que eu faço. Você é apresentador?
Você não é. Você já fez o trabalho de um acompanhante ou não? Já. Você, Veloso? Não. Eu já. E tá tudo certo, irmão. Cada um que pense do jeito que quiser. A gente não pode julgar as pessoas. Porque tem muita gente que vai aqui do lado da USP aqui. Tem muita gente no Rio de Janeiro que errou o lugar, ninguém fala mais nada. Não é verdade? Mas ali era diferente, né? 3, né? Então, você que tá falando. Dá pra entender daquilo que o Corinthians pensando, o Corinthians sem dinheiro, no Pogba, porque tem muita gente, e que tá tudo certo também, mas deve 2 bilhões, aí deve 600 milhões, não sei. Mas e os outros clubes? Por que você não fala, por exemplo, do Rames Rodrigues? Por que você não fala dos jogadores que o Flamengo contratou? Por que você não fala do Grêmio, do Internacional, do Bahia? Mas o Corinthians dá audiência, né? O Corinthians dá audiência pra cara querer achar que é honesto, né? Olha, eu sou honesto, então eu só falo aquilo só do Corinthians. Dos outros clubes não. De Série A2, de Série A3, de treinadores que são. Vamos lá, o Santos contratou 10 treinadores. Ninguém fala nada. Mandou embora um monte de gente. O Flamengo mandou embora um monte de treinadores. Gastou mais de 60 milhões de multa. Ninguém fala nada. Nem flamenguista, o raio que o parta. Mas do Corinthians, os caras sabem que é o presidente do conselho, sabe que é o Mané da Carne, grande Mané da Carne, maravilhoso, um dos piores que tem lá dentro, diga-se de passagem. O que você pensa em relação ao Pogba ou não? Qual a ideia sua, Veloso? Se der certo é ótimo. Mais um jogador que vem e o Corinthians não tem gasto. Esse é o melhor modelo possível para o Corinthians, ainda mais na situação financeira que está atravessando. E pelo que eu vi, o Pogba já aceitou, né? Gostou de ter conversado com o Memphis ali, aceitou essa ideia de vir jogar no Brasil, vir jogar no Corinthians. Falta só agora a empresa e o Corinthians se acertarem para dar garantias para o jogador. Agora, ter o Memphis sem pagar nada, ter o Pogba sem pagar nada, para o Corinthians é ótimo, né? Você tem 2 jogadores de... Tem uma coisa que ninguém fala... Sem ter que gastar nada. Mas vocês que são flamenguistas e pagam pau pro Flamengo. Tal de Rede Globo aí. Certo? Vamos lá. Alguém falou que o Flamengo vendeu um dos melhores goleiros do futebol brasileiro por 1 milhão de euros. Vamos supor que o Corinthians tivesse feito essa negociação para o Flamengo. A gente não ia estar descendo um cacete em cima do Corinthians? Por que ninguém fala do péssimo negócio que o Flamengo fez com o Hugo? Por que ninguém fala isso? 60% dos direitos econômicos por 6 milhões de reais, é isso não? Um goleiro... Na verdade, 5 milhões de reais. Um goleiraço, mas ninguém fala isso. Ninguém se manifesta em relação a isso. Liberou Cássio de graça, né? Também. O Corinthians também liberou o Cássio, que é um grande goleiro, um maior da história ali do Corinthians, e também de graça. E devendo dinheiro pra ele. O Cássio tinha contrato até o final do Palmeiras do ano. Também liberou o Dudu com 1 ano de contrato. E não ganhando nada. Não é verdade? É verdade. Quer dizer, qual é a diferença, irmão? Souza. O São Paulo, por exemplo, o seu São Paulo, contratou um jogador que arregaçou com os cofres. Contratou um estuprador. Ninguém fala mais nada. Só eu falo. Por isso que eu sou o craque Neto da televisão. Eu sou o craque Neto. Por que ninguém fala da dívida do Daniel Alves, estuprador que tá livre? E gastou uma fortuna. Ninguém fala nada. Ou é mentira minha? E o São Paulo continua pagando. São Paulo acho que... Não... 412 mil reais. 472. 72? Não 472 mil reais pro estuprador Daniel Alves. Acho que o São Paulo, em termos de contratações midiáticas, assim, foi o clube que mais errou nos últimos tempos, né? Contratou muito mal jogadores de nome, midiáticos, né? São Paulo precisa rever os conceitos. Alguém deu um pau no Raí? Alguém deu um pau no Lugano? Foram eles que contrataram o Fernando Diniz, foram eles que contrataram o Juan Fran. Ninguém da imprensa, sabe por quê? Porque o Raí é intelectual, o Lugano, ninguém entende o que ele fala. Né? Faz 20 anos que o cara tá aí, ninguém entende o que ele fala. Né? E que tá tudo bem. Juan Fran e Daniel Alves na mesma semana. Isso! Cara, é um absurdo. Mas ninguém dá pau, né? Ninguém faz matéria. Mas do Corinthians, a gente faz do Léo Príncipe, que veio pra fazer teste. Tudo bem, Souza, mas qual a diferença? É melhor o cara que veio fazer teste do que contratar o... Né? É uma diferença enorme. Do Rames Rodrigues, ninguém fala mais nada e o São Paulo deve 1 bilhão. Vamos lá, quem que fala?
Vamos lá, quem que fala? Quem que dá os números? Como é que pode? Eu sei que você fala. Nós falamos aqui. 880. Ninguém comenta mais nada do Rames Rodrigues. Ninguém sabe qual foi a negociação do Lucas. Alguém sabe? Você deveria saber. R$1,5 million. $1,5 million por mês. Ninguém fala que é muito, né? Ah, mas pro Memphis é muito, né? Pro Pogba é muito, 3 milhões. Mas vocês não falam que o São Paulo deve 1 bilhão e contrata um jogador de 1,5 million por mês? Agora o Corinthians tem que ver as garantias desse negócio também, né? Porra, Deixa eu explicar. Se não pagar... Senão o problema é nosso também, né? Pagar, não é verdade? Se a empresa não pagar, o Corinthians vai ter que assumir 5 milhões desses. Então vamos lá, o que aconteceu com o Paulinho? Que vai estar amanhã aqui. O que aconteceu? 36 milhões teve que pagar? da causa. Quem que pagou? Corinthians. É isso que eu tô dizendo. Mas alguém teve impeachment do Duílio? Não. Nem se discutiu a possibilidade. O craque Nem se discutiu, irmão. Só rapidinho sobre o Pogba. Ele que começa com essa história de Corinthians lá no programa do Memphis, Danilo né? Gentili. E depois ele continua insistindo com stories e tal. E o Corinthians quis entender as condições. Ele quer 4 milhões de reais por mês. O Corinthians já disse que não tem a menor possibilidade de colocar dinheiro. A Fatal Model se ofereceu para pagar os 4 milhões, mas o Corinthians entende que não seria uma parceria bacana. A Esportes da Sorte, que é a atual patrocinadora, topa bancar metade. E agora o Corinthians está procurando alguém que assuma a outra metade. A gente está falando de mais 2 milhões de reais mensais se acontecer. O Pogba, a partir de março, pode jogar. Ele rescindiu o contrato com a Juve, mas está cumprindo as últimas semanas de suspensão por doping. Vamos lá, a moto remata. Quem? Verratti no Corinthians? Isso é mentira, não vai. É mentira, né, Quesada? Olha, cara, a gente não. Quando é Corinthians, a gente pode acreditar em qualquer coisa. Se alguém chegar e falar que o Cristiano Ronaldo tá negociando com o Corinthians, eu não vou duvidar. Aí não. Escuta, a Fatal Model fez uma doação pra quitação da Arena Ah, foi? de 200 mil reais, cara. Porra! É. Em quanto estamos, Flavinho? Estamos aí Ele tá 35 com- milhões? Quanto tá? Tá, a última vez que eu vi, 31 milhões e alguma coisa. Então, bom, pô, tá quase lá, Flavinho. Ah, tá bom, cara. Olha, se a gente olhar bem por essa média, em 2.244, acho que o Corinthians quita o seu... Faltam quantos? 600 e... Faltam 670 Mas olha só que curioso, tá 68. quase perto de 35 logo aí, né? Eu acho que vira o ano com... Acho que o início do ano com uns 35. Isso representa 5% do valor total da Arena, né? Não é um negócio para se desconsiderar, né? Não, vai demorar um pouquinho. Levando-se em conta que a obrigação não é da torcida pagar esse negócio, Mas, claro, isso é até porque ela já consome Mas tanta essa coisa história de da Corinthians... Fatal né? Models aí, os caras estão querendo se aproximar do Corinthians. de algum A jeito, Fatal né? Model oficialmente ofereceu uma ajuda para contratar jogadores. Pogba é um deles. Pode ser que ajude o Verratti. A Esportes da Sorte falou... Aí já tem uma disputa, porque a Esportes da Sorte é patrocinadora do Corinthians. A Esportes da Sorte comentou lá dentro o seguinte: não precisa da ajuda de mais nenhum outro parceiro, não. Nós ajudamos a trazer o Não, o aceita, Pogba. velho, aceita os dois. Ah, tiver os dois, dá pra trazer mais um, né? Lógico. Por que o Verratti, o Fabinho Soldado, foi pro Catar? Quem joga no Catar? O ex-corintiano Roger Guedes. Roger Guedes. Ele aproveitou para conversar com outras figuras do esporte e tentar analisar o mercado lá para tentar, de repente, captar mais algum grande jogador. O Verratti seria um desses caras aí. Joga lá no Catar. Que O contrato dele termina na metade do ano que vem. Ou seja, ele tem mais 6 meses de contrato. Numa dessa pode acontecer alguma negociação nesse tipo. Jogou com o Neymar, inclusive é brother do Neymar. essa foto aí de quando ele jogava no Paris Saint-Germain. São muitos brothers, né? Tá cheio. Memphis, Pogba, Memphis é parceiro do Neymar, Agora, é impressionante, Verratti né, cara? É o que o Memphis Depay abriu uma porteira aí pro Corinthians, que a gente até, sei lá, um ano atrás, falava do Matheus Bidu, do Pedro Raul, essas coisas que vieram. Ranieri. E agora estamos falando de Pogba, Verratti, veio o Memphis. Eu acho que é muita gente pro mesmo time, né? Mas, por exemplo, se não vier o Pogba, eu acho o Verratti uma boa contratação. Belo meio-campo. Faz muito bem as funções que o meio-campista precisa fazer aí num time de futebol. Me agrada o nome do Verratti. Quesada, você já escalou o Corinthians com o Pogba, agora escale o Corinthians com o Verratti.
Então, aí, Flavinho, você pode tirar o Bidon ou o Carrillo do time, né? Então vamos lá, vamos tirar o Bidon do time? Tira o Bidon, porque vai tirar Tá. o Carrillo. Então você pode colocar Pogba, Verratti, Porra. Carrillo e Garro. Tá bom, Carrillo de... e Garro. Tá bom de meio de campo, Corinthians? Memphis e Yuri. Agora Se que- você quiser tirar o Carrillo, você pode colocar Bidon, aí Pogba, Verratti e Garro. Agora, qual é a situação, o status dessa conversa aí? Por enquanto é só conversa. É, só conversa. O Corinthians está prospectando parceiros. O Esportes da Sorte vai ajudar o Corinthians na negociação que for alinhavada pelo Fabinho Soldado. Pode ser o Pogba, pode ser que não seja o Pogba, pode ser o Verratti, pode ser outro jogador, pode ser de repente o espanhol lá, o zagueiro, Sérgio Ramos. Né? Esse é um modelo que o Corinthians está buscando aí para trazer jogadores. E aí, na realidade, esse jogador vira também um garoto propaganda dessas marcas, né? Aí alguém vai dar risada e fala, pô, o Pogba vai virar garoto propaganda da Fatal Model? Se ele topar, né? Se ele quiser associar agora, o nome sem dele a uma zoeira, marca... é algo que tem que ser conversado com os jogadores também, né, cara? Porque nós estamos sim. falando de... mas isso só é feito se tiver o staff do jogador concordar, né? Que, obviamente, de repente, o jogador, Flavinho, não quer o nome dele ligado a um determinado parceiro. Sim. De repente, o cara não quer com casa de aposta, não quer com um site de acompanhantes, né? De repente, o cara tem uma religião aí, não quer uma empresa que tem alguma ligação... Enfim, Bebida, álcool. bebida, enfim. Eu não tô fazendo entendeu? aqui nenhum julgamento moral, não, sinceramente, Não. mas é algo que precisa ser que Não, precisa você tá ser absolutamente conversado. certo. Claro. Porque o julgamento moral é nosso. Pode ser que sim ou não, mas ele tem que ver com o jogador, né? É o nome do jogador, a marca do jogador, né? Sendo associada... Agora, são muitos nomes. É preciso alinhavar muito bem isso para entender com o Ramon se precisa de tudo isso daí. Se a necessidade não é trazer... Porque a gente tá falando um pouco de laterais, que eu acho que são as duas posições que mais o Corinthians necessita nesse momento. Lateral porque pela fica- direita e a lateral pela esquerda. Muito jogador de cartaz, mas aí você acaba não pensando num time, no time mesmo. Ontem o Luiz Castro falou aqui que o Pogba é legal, bacana pra caramba e tal, mas não é bem de Pogba que o time do Corinthians está A precisando. gente precisa de um lateral, na minha visão, né? Lateral direito, um lateral esquerdo. A outra posição que eu acho que tem uma deficiência muito grande é a de zagueiro. O cara que vai ser o companheiro do Ramalho. E a gente não sabe a situação do Yuri. Independentemente do Yuri sair ou não, o Corinthians precisa de mais um atacante. Eu traria um cara mais aberto pela ponta. Agora, se o Yuri sair, você vai ter que pensar em dois jogadores, né? É esse cara aberto pela ponta e o cara que faça uma função parecida com o Yuri. Que não tá fácil encontrar no mercado, né? Não. Nunca pensei que eu fosse O dizer isso, artilheiro mas é do Brasil. verdade. É. Né? Agora, o Pogba. O Pogba não joga há 2 anos. Não vou aqui. ninguém sabe como eu não ele quero zicar, longe disso. Eu contrataria? Sim, eu contrataria. Agora, é preciso entender quanto tempo esse cara vai levar para chegar e se colocar à disposição num time que terminou a temporada voando, né? Terminou essa temporada voando. Você não vai também quebrar Porque isso 2 daí, anos né? é muita coisa, né? É Porque a gente muita começa coisa. a pensar. Porra. Tem jogador que fica parado 1 ano por causa desse ligamento, LCA, ligamento cruzado anterior. Ele não tem lesão nenhuma. Não é tá? lesão. Mas são 2 anos, cara. Ritmo. Exato, é muita coisa. Ele Mas- não foi lesão, né, Chama? Foi... Doping. Anabolizante. Mas uma coisa é o cara ficar treinando lá em academia, Não, outra acho que é coisa é o completamente ritmo diferente, do completamente jogo, diferente. o movimento do jogo que Ele o cara se perde. desvinculou de qualquer clube, né? Quando houve Sim, o caso mas do é mais doping. rápido pra voltar. Né? Do que um sim, cara de uma lesão de cruzado. Ele tem né? 30 anos, 31 anos, não é tão velho assim. não Então, é um você tem razão. descartável, pelo contrário. Tem razão. Ele sempre foi um cara muito bem dotado fisicamente, né, Sim. Fernando? Sim, fisicamente sim. O Pogba é conhecido pela força física dele em campo, intensidade, movimentação. Tinha conhecido como... Não, tô só ouvindo você dizer. Não, ele conhece os É dotes. conhecido né? como todo campista. Mas você acha que os dotes do Pogba são melhores do que o do Balotelli, por exemplo? Os dotes do Pogba, bom, dentro do futebol, sim, ele se tornou um jogador muito mais completo, né? Muito mais completo pelas funções. Entendi. E Pogba atuou em mais alto nível. pacote do O pacote todo do do Balotelli. Drogba é maior. Do Drogba não, do Balotelli. Pogba. Do Pogba.
O pacote de problemas do Pogba é menor. Né? O Quessadinha aqui mais, hein, do Corinthians. Tem a história da Marta, né, que surgiu hoje de manhã, eu li hoje de manhã Contratada no time UOL. feminino? Pro time feminino. E o Corinthians estaria atrás. A Marta que ganhou ontem o prêmio Marta. Tá, só pra Num dos registrar. anteriores, eu não lembro qual foi bem, não sei se foi um desses encontros aí foi encerrar a carreira de ninguém, mas imagino que já esteja no estertor do Já estertor. está em procedimento de pouso e não de decolagem. Mas é isso, o Corinthians está no mercado e está com duas preocupações, só para fechar. Perder Yuri em janeiro e o Bidon também. Já tem gente de fora de olho no Bidon, porque os caras de fora enxergam melhor o futebol do que às vezes aqueles que estão aqui dentro, né? Não tenha dúvida. O Corinthians demorou tanto tempo para enxergar que tinha um talentoso moleque chamado Bidon, melhor até que o Moscardo. E O Moscardo nem tá jogando, não? Puta, bela pergunta. ele saiu do Paris, ele foi pro, acho que Rennes. É o time do São Paulo? São Paulo, é o Rennes. Ele tá no Rennes, tá emprestado ao Rennes. É outro também, tá vendo? Chegou, não conseguiu se coçar na França, que também não é... É tão difícil. Né, o melhor futebol quando a gente fala de clubes da Europa. Mas essa é a situação do Ele Corinthians. chega muito próximo ao Beraldo, ao Paris Saint-Germain, né? Quase que na mesma época. E o Beraldo se firmou, zagueiro lá, titular. O fato é o seguinte, o Corinthians vai trazer um cara bombástico aí, então aguardem, porque esse cara virá Do ano que vem, né? no ano que vem. Claro, né? Esse ano já acabou. Olha, sobre o Verratti, apesar dele ter participado aí de toda a reta final da Itália, campeã da Eurocopa em 2021 como titular, e era pra muita gente intocável, sempre achei um jogador super valorizado. Sempre achei. Claro, aqui no Brasil, vai jogar fácil, porque o nível do futebol é outro. Tá? Mas não dá pra comparar, não dá pra colocar na mesma prateleira o Verratti e o Pogba. Não dá. Não dá. Não existe termos. É uma heresia colocá-los na mesma frase. E quem coloca? Você acabou de colocar, por exemplo. Você usou uma. Você construiu uma frase usando o Verratti e o Pogba, Pogba. o Verratti que joga. Não dá nada disso. Mostra aí a Fatal Não Models. seja imbecil. Mostra aí as Fatal Models. A informação que o Sormani passou aqui pra gente. Quem é Luiz Fabiani, Sormani? O jornalista aí. Fatal Model se manifesta oficialmente e revela valor doado. E tá aí todo o texto, né? Dizendo que a Fatal Model doou, quantos foi? 200 pau, é isso? 200 mil. 200 mil reais, muito bem. A empresa fez o aporte de 200 mil para contribuir na campanha que visa quitar a dívida do clube com a Caixa Econômica. Até às 19h10 desta terça-feira, ontem à noite, 31.371.424 cruzados reais e 84 centavos foram arrecadados pela Gaviões da Fiel, né? Por essa campanha, essa vaquinha, né? E ali no final, a Fatal Model, que tem hoje 50 mil acompanhantes parceiros e parceiras, possui 22 milhões de usuários mensais e mais de 3 milhões de contratantes. Muito bem. É uma potência do meio digital. Muito bem. E pra finalizar o vídeo, o Pogba, que pode ser contratado pro Corinthians em 2025 aí. Agora parece que há uma disputa de patrocinadoras aí. Uma que nem é do Corinthians ainda, se ofereceu pra pagar o salário do Corinthians na cara dura, sem falar Corinthians nem nada. Já foi fazendo vídeo nas redes sociais que paga o salário. E a patrocinadora master aí do Coringão está no clube aí e falou que paga os salários do Pogba, que não precisa dessa outra patrocinadora aí. Nessa última segunda-feira que foi confirmada a informação que aquela empresa de acompanhantes aí prontificou a pagar os salários do Pogba. Interesse de ajudar o Corinthians nessa negociação aí. A patrocinadora master do Corinthians já informou o clube que não era necessário aí essa nova parceria, pois eles mesmos poderiam ajudar nessa investida do estrangeiro aí, tratado como sonho da fiel torcida, o Pogba, o francês. Imagina, Pogba no Corinthians ali. E foi solicitado ao Corinthians que apenas informasse os trâmites das negociações aí, incluindo os custos, os valores envolvidos e os detalhes que envolvem uma negociação desse tamanho, né? Para que a patrocinadora pudesse aí avançar com o projeto, aí, colocando a grana para contratar o francês. De acordo aí com fontes de dentro do clube aí, o jogador não aceitaria receber menos que 4 milhões de reais por mês, hein? Informação que a casa de apostas aí ainda desconhece. Porém, algumas pessoas dizem que já há tratativas em andamento aí, com conversas acontecendo, mas ainda, pelo que a gente sabe, ainda não tem uma proposta formal enviada ao atleta e ao seu staff aí. Então é isso aí, Fiel. Já deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa as notificações e até o próximo vídeo. Valeu!